Alô, alô, tá. Senhoras e senhores, internautas, telespectadores da TV Câmara, pequeno, mas valoroso público presente. Como presidente da Câmara Municipal de Botucatu, agradeço a presença dos vereadores Jamila, Zé Fernandes, Carreira e Carlos Trigo, esses dois últimos que compõem a mesa junto comigo. A mesa ainda é composta pelo Dr. Antônio Luiz Caldas Júnior, ex-presidente dessa casa, secretário municipal de Cultura e presidente do núcleo gestor do plano diretor, e também pelo senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal da Fazenda. A presente audiência pública foi convocada por iniciativa da mesa diretora da Câmara, atendendo o disposto da legislação vigente, para debater publicamente sobre o projeto de lei complementar número 15 de 2017, de iniciativa do prefeito municipal, que dispõe sobre o plano diretor participativo do município de Botucatu e da outras providências. Conforme já anunciado, a duração da audiência será de no máximo 2 horas e no momento do debate, os vereadores e o público presente poderão alternadamente formular questões ou emitir opiniões, respeitando o tempo máximo de 3 minutos para cada pessoa. Nessa noite, realizamos o 5º encontro e encerramos o 1º ciclo de debates, sendo certo que sobre o eixo território, as discussões ainda ocorrerão em audiência agendada para o dia 22. Hoje, abordaremos sobre gestão pública e desenvolvimento institucional, referente à organização e administração municipal. Passo a palavra nesse momento para o vereador Carreira para suas considerações iniciais. Boa noite, presidente Isaías. Boa noite, secretário Fábio, secretário da Fazenda. Boa noite, meu querido secretário da Cultura, ex-vereador, ex-presidente, ex-vice-prefeito de Botucatu, professor Caldas. Quero cumprimentar meus companheiros vereadores, vereador Carlos Trigo, membro da comissão, que hoje nos dá o privilégio de enriquecer esta mesa diretiva. Quero cumprimentar a nobre vereadora Jamila, vereador José Fernandes de Oliveira Júnior, vereadora Rosielo, em especial, não tanta gente, mas uma plenária seleta, interessada no bem-estar da população. Quero externar meu cumprimento a vocês, é o povo que nos assiste na TV Câmara, pela internet e pela outros meios de comunicação que essa casa possa transmitir. Quero parabenizar também o trabalho, nobre presidente Isaías, da diretora da casa, através dela cumprimentar todos os funcionários que ao longo dessa semana toda, como Vossa Excelência falou, 5 audiências públicas nessa casa, encerrando o 1º ciclo de debate. Isso demonstra o interesse de todos que aqui passaram, em especial os vereadores. Quase todas as audiências foi unânime a presença dos meus companheiros vereadores, e isto nos deixa muito felizes, porque demonstra que esta casa está prestando um trabalho relevante ao futuro da nossa cidade, através do plano diretor. Isto que vai nortear para os próximos 10 anos a vida do município de Botucatu. Quero cumprimentar toda a comissão que elaborou anteriormente a estas audiências o boneco do projeto, o anteprojeto que seu prefeito enviou a esta casa. Eu quero cumprimentar todas as comissões, na pessoa do líder maior das comissões, que foi o professor Caldas. Transmito um abraço desse vereador, dessa comissão, a todos os membros que participaram dessa elaboração desse anteprojeto. Eu volto a palavra ao nobre presidente da casa, vereador Isaías Branco Colino. Obrigado, vereador Carreira. Registro a presença da vereadora Rosielo e passo a palavra ao vereador Carlos Trigo para suas considerações iniciais. Boa noite, senhor presidente Isaías. Boa noite, secretário Caldas,
secretário Fábio, companheiro Carreira, que também faz parte aqui da mesa. Boa noite à vereadora Jamila, ao vereador Zé Fernandes e à vereadora Rosielo. Boa noite também às pessoas presentes. Boa noite aos servidores da casa e boa noite também às pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Hoje é a 5ª audiência pública, participei de todas, ouvindo sempre atentamente as propostas, a fala da nossa população. Acho que é muito importante. Tenho a certeza que muitas dessas falas, dessas reivindicações, vão se transformar em emenda, né? Às vezes aí muitas coletivas, outras talvez aí num pequeno grupo de vereadores, outras pode ser até individual por alguns vereadores, né? Que entender a emenda aí, a proposta e transformar numa emenda. Eu acho que muito importante a participação da população e quero também deixar aqui registrado a minha opinião, uma coisa bastante positiva dessa legislatura, que é deixar o povo falar, né? O vereador, ele tem a sessão normal, ele tem a tribuna livre, ele tem o grande expediente, pequeno expediente, melhor dizendo, para se manifestar. Tem a TV Câmara, tem a imprensa, tem o rádio, e a população só tem audiência pública para vir aqui falar, trazer suas propostas. E essa legislatura, uma coisa que eu presto muita atenção, né, fico sempre ouvindo atentamente, deixou a população falar. Não ficou querendo se aparecer, mesmo quando a casa estava cheia, o vereador deixou o povo falar. Isso é muito importante, porque essa audiência pública, para a gente, no meu entender, para a gente ouvir a população, ouvir suas propostas, e não para o vereador, quando vê a casa cheia, ficar se aparecendo, né? Parecendo um pavão, abre as asas e quer mostrar para a população, quer falar toda hora. Então, acho isso muito importante, né? Então, parabéns a todos os vereadores dessa legislatura, que respeitou a população e deixou a população ter voz nessa casa. Por enquanto, é isso aí, e um abraço a todos. Obrigado, vereador Carlos Trigo. Passo a palavra para o Dr. Caldas, presidente do Núcleo Gestor, para a sua apresentação inicial. Registro ainda a presença do vereador Sargento Laudo. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para que o Poder Executivo compareça a essa casa e preste os esclarecimentos que forem cabíveis, né, ao público presente, aos senhores vereadores, sobre mais um eixo de organização do nosso plano diretor. Quero saudar Vossa Excelência, senhores vereadores presentes, e agradecer em meu nome e em nome do senhor prefeito municipal. E vamos passar a apresentação. Quero saudar o público, me perdoe os demais, mas na pessoa do professor Giarola, presente aqui, esteve aqui em todas as audiências, membro do Conselho Gestor, representando as instituições de ensino superior da nossa cidade, na ocasião, e vamos adiante. Queria saudar o vereador Trigo, meu vereador Carreira, meu companheiro de mesa, e o Fábio. Vereador Trigo, Vossa Excelência sempre espirituoso, apenas um reparo, porque o que o pavão abre não é propriamente as asas, mas fica esse registro, né? Certo? Então, não é assim, presidente? Aquela exibição do pavão, né? Mas tudo bem. Olha lá o Trigo, ele é uma pessoa fina, né? Ele é fino, ele não entra nesses detalhes. Então, vamos adiante, só para descontrair aqui. Então, por favor, o primeiro... Mais uma vez, estamos aqui. Como nós temos a transmissão, o presidente me lembrava que, embora todos já tenham assistido a apresentação, sempre nós temos um público renovado através da TV Câmara, né, presidente? Então, o plano diretor é um instrumento legal, é uma lei complementar,
igual às demais leis, mas com peculiaridades que lhe dão um significado especialíssimo na vida da nossa cidade. É uma lei complementar, cuja inspiração está na Constituição Federal de 1988, que determinava que os municípios tivessem as suas atividades submetidas a um planejamento de longo prazo, já que nós dispomos na legislação, conforme determina a Constituição Federal, de instrumentos de planejamento de curto e médio prazo. Anualmente, o Poder Executivo encaminha a essa Casa de Leis a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que trata da execução anual, juntamente com a Lei Orçamentária Anual, da vida do município. E também, a cada 4 anos, o Executivo encaminha e a Câmara aprecia e aprova o Plano Plurianual, que tem um espectro de vigência de 4 anos. O Plano Diretor, portanto, tem um olhar, deve ter um olhar a mais longo prazo, devendo ser revisto a cada 10 anos. Ele, ao contrário do que ocorria no passado, se dedicava mais às questões de ocupação do território, parcelamento do solo, vias. Hoje o Plano Diretor aborda todos os aspectos da vida de um município. E é por isso que nesta noite nós vamos tratar de um tema que, apenas para exemplificar, no último Plano Diretor, que é vigente no nosso município desde 2007, no atual Plano Diretor, desculpe, ele praticamente inexiste, que trata da questão da gestão, especialmente como o tema dessa noite, como foram os demais. Então, próximo, por favor. Com base nesta, existindo em Botucatu uma lei complementar, Plano Diretor Participativo, aprovado no ano 2007, a administração municipal determinou que fosse feita a revisão desse plano e tomadas as medidas para isso, conforme dispõe o Estatuto da Cidade. Então, por favor. Então, nós tivemos aqui em Botucatu, lá no ano de 2003, a partir do ano de 2003, um processo de revisão do plano diretor vigente. A partir desse plano diretor, foi procedida uma atualização do diagnóstico das diversas áreas da nossa cidade, das diversas políticas de natureza social, econômica, planejamento do território, enfim, de todos os aspectos. E esse processo teve a participação das secretarias, como falei, dos técnicos da prefeitura, técnicos de outros órgãos públicos e também de conselhos municipais, variados, alguns mais, outros menos, e entidades da sociedade civil, que passaram a se mobilizar com olhar geral ou particular do nosso plano diretor. A revisão, esse processo de revisão resultou no início de 2015, lá pelo mês de março, abril, na elaboração de um documento inicial, como se fosse uma tese, a ser submetida à apreciação da sociedade botucatuense, do poder público e da sociedade civil. Documento esse chamado de termo de referência. Seguinte, esse termo de referência continha todos os aspectos relacionados à vida da nossa cidade, sistematizado em 4 eixos que compõem os temas destas audiências públicas. Hoje estamos na 5ª e já percorremos aqui. Primeiro eixo, território, que trata da ocupação, uso do solo, sustentabilidade, meio ambiente, enfim, todos os temas relacionados aí na área de transportes, mobilidade. Segundo tema, desenvolvimento econômico e emprego. Terceiro tema, políticas sociais e desenvolvimento humano. Quarto tema, a questão de cidadania, direitos humanos e outros temas relacionados aí de políticas afirmativas. E o 5º tema, gestão pública e desenvolvimento institucional, que é o que debateremos hoje.
seguinte, nós então tivemos, para conduzir esse trabalho, conforme determina o Estatuto da Cidade, a criação, o estabelecimento, por decreto do senhor prefeito, João Cury, de um núcleo gestor, que tinha a função de coordenar os trabalhos da revisão do plano diretor, e promovendo reuniões, sistematizando textos, e assim se passou, seguinte, de tal forma que foram realizadas, com base neste termo original, chamado termo de referência, foram realizadas algumas dezenas de reuniões setoriais, reuniões que tratavam de assuntos de toda a natureza, de saúde, de educação, assistência social, meio ambiente, segurança hídrica, indústria, comércio, né? Políticas afirmativas, segurança, enfim, todas as áreas aí de interesse público foram bastante discutidas. E, adicionalmente, foi introduzida a participação, como em tantas outras áreas da vida atual, através de meios eletrônicos, especialmente da disponibilização de um site para recebimento de propostas de emendas, produzindo adições, supressões ou modificações do termo original. Com isso, o termo de referência recebeu um grande número de contribuições e foi produzido, então, um termo de referência versão 2, que foi submetido no processo de parceria Poder Executivo, Poder Legislativo, a uma rodada de audiências nesta Casa de Leis, ali pelo mês de outubro do ano de 2015, outubro, novembro, e dessas audiências, o resultado dessa audiência foi a produção da lei complementar, que veio a ser encaminhada para a Câmara Municipal para apreciação, que é a etapa atual que nós estamos aqui passando. Para que os senhores e as senhoras tenham ideia, nós tivemos a participação apenas pela via eletrônica, pelo site, de 200 cidadãos ou entidades que nos encaminharam 305 propostas, sendo que 2/3 delas foram acatadas e incorporadas ao texto. Então, o nosso plano diretor, que tem cerca de 170 artigos, recebeu mais de 200 contribuições da população para o seu aprimoramento. Além disso, seguinte, nós tivemos aqui, como eu disse, a realização das audiências, um debate bastante intenso, e 36 novas propostas foram formuladas e acatadas pelo Conselho Gestor. Para que os senhores entendam, o Conselho Gestor, ele é paritário, 50% representantes da sociedade civil e 50% do poder público, e esse processo final, então, de recebimento de todas essas propostas, foi produzido um texto. Esse texto, no início do ano passado, 2016, recebeu o tratamento jurídico necessário a um projeto de lei e também da redação para que fossem revistos todos esses detalhes. Na sequência, tivemos aí o período eleitoral e, finalmente, no início desse ano, o senhor prefeito, Mário Pardini, solicitou aos senhores secretários que procedessem à revisão do texto para atualização de algum detalhe. A maior parte, praticamente todo o texto foi mantido, como estava em 2015, com as pequenas atualizações, e agora encaminhado à Câmara Municipal, para que, como qualquer lei que aqui tramita, seja submetida a discussões e receba emendas por parte dos senhores vereadores, sugestões por parte da sociedade e, uma vez aprovado, seja encaminhada à sanção do senhor prefeito municipal para que tenha vigência como
nosso plano diretor participativo de Botucatu. Esse foi o processo, de uma forma resumida, um processo aí, 4 anos de trabalho, que agora vai chegando à sua fase final. Muito obrigado. Eu agradeço a sempre valorosa contribuição do professor Caldas. É a 5ª vez que escuto essa apresentação e ainda assim, toda vez o senhor acrescenta algo novo, algo interessante. Muito obrigado pela manifestação, professor. Passo a palavra para o Fábio Leite, secretário de Governo, já com a nova configuração, para que você possa fazer a sua explanação referente ao eixo da gestão pública e desenvolvimento institucional. Tem a palavra, Fábio. Boa noite a todos. Meu cumprimento especial ao senhor presidente e amigo Isaías Colino, vereador Carreira, vereador Trigo, os demais vereadores presentes, todas as pessoas que compõem a plateia, meu amigo e companheiro de secretaria agora, nobre professor Caldas. Eu trouxe uma pequena apresentação para falar dos eixos que estão sob a minha responsabilidade. Se puder, por favor, colocar em tela. Acho que já está. Se você quiser pegar esse microfone e ficar ali na frente. Não precisa. Pode passar. Fundamentalmente, a gestão pública e o desenvolvimento institucional, eles tratam 2 grandes blocos que estão, em resumo, nos artigos 170, 171 e 172, que são os eixos ou as vertentes de recursos humanos, administração e fazenda. Próximo, por favor. Entrando no mérito e nas questões de administração e fazenda, quais são os objetivos que se tem no plano? Propiciar o incremento da arrecadação e a justa distribuição dos ônus, através da atualização sistemática da base de dados, promover a atualização dos mapas de valores imobiliários e contribuição de melhoria, do aperfeiçoamento do lançamento e arrecadação dos tributos, e intensificar o aumento da participação do município na distribuição de receita de tributos de outras esferas do governo, sem prejuízo de outras medidas. Próximo, por favor. Quais são as diretrizes? Aperfeiçoar o controle fiscal, adotar política tributária que promova o desenvolvimento e incentive a geração de emprego e renda, muito referenciada a uma audiência que já aconteceu aqui com o secretário Marcelo. Implementar melhorias no processo orçamentário e financeiro, objetivando a integração entre planejamento, execução e controle. Estabelecer critérios e disponibilizar informações sobre a formulação e execução orçamentária. Inclusive, recentemente estive aqui tratando em uma audiência a questão de PPA e LDO. E aperfeiçoar a legislação tributária. Por favor. Na vertente de recursos humanos, os objetivos: aperfeiçoar as práticas de recursos humanos e os instrumentos legais que formalizam a relação do servidor público com a prefeitura municipal e com a municipalidade, adotar políticas de desenvolvimento de pessoal que incentivem o crescimento profissional e a retenção do servidor no serviço público, bem como a melhoria dos serviços prestados, e, por fim, implantar ações de aprimoramento do ambiente de trabalho, com foco na segurança do trabalho, preservação e manutenção da saúde do servidor público e na melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Fundamentalmente, senhor presidente, e de maneira resumida trouxe as questões que compõem os blocos que estão sob a minha responsabilidade. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigado, Fábio. Antes de passar a palavra aos vereadores, eu quero consultar a plateia, se algum dos senhores deseja fazer uso da palavra nesse momento. Quero, então, consultar os senhores vereadores. Eu vou fazer uso da palavra, diante do silêncio de todo mundo. E na verdade, assim, é mais para a gente contribuir com o debate, né? E eu queria até aproveitar do conhecimento que o professor Caldas tem com relação a essas discussões. Eu imaginei, professor, e até gostaria de saber a opinião do senhor, e é mais a opinião mesmo, é mais um debate. Eu pensei e tenho tentado desenvolver a redação de 2 emendas referente a essa questão da gestão pública do desenvolvimento institucional. É claro que a gestão dos recursos e do pessoal, elas são os principais pilares da gestão institucional de um município. Mas eu senti, e tenho pensado nisso, na importância de a gente acrescentar 2 aspectos que eu entendi que o plano poderia ter abordado. O primeiro dele
é a gente poder incluir um campo de gestão de informação. Eu pensei até da gente construir um capítulo para a gente poder ampliar a aplicação da tecnologia de informação da comunicação para melhorar a gestão dos serviços públicos e a comunicação com os munícipes. O que eu gostaria de fazer com esse acréscimo? Na verdade, é a gente começar a preparar o campo aqui na cidade de Botucatu para que a gente possa ser uma e-cidade num futuro próximo. Eu tenho acompanhado que a gestão do prefeito, o Pardini, e já dando continuidade daquilo que iniciou no governo João Cury, tem dado claros sinais de que se interessa por isso. A partir do momento que disponibiliza Wi-Fi gratuito em algumas de suas praças, a partir do momento que monitora alguns pontos da cidade, e a gente pode até pensar num futuro na evolução desses equipamentos, para que esses equipamentos de câmera, por exemplo, eles possam ser aquelas inteligentes que já informam a polícia no momento da ocorrência, que já tem algumas cidades em Santa Catarina que aplicam esse tipo de instrumento. Então, essa seria uma das sugestões. E outra sugestão que eu tenho, e aí eu acho que essa é uma novidade que esse governo do Pardini trouxe para nós, com o advento da Secretaria de Relações Institucionais, muito bem capitaneada pelo Junot, meu companheiro, meu grande amigo, eu acho que a gente poderia pensar também em incluir no plano alguma coisa no seguinte sentido: propor políticas e diretrizes de desenvolvimento institucional, adequando os modelos das estruturas municipais aos novos cenários e desafios da gestão pública, que não deixa de ser o que o Pardini fez com a reforma administrativa logo ao iniciar o governo. Mas talvez, como a gente está falando de um equipamento de médio e longo prazo, que é o plano diretor, talvez isso ficando estatuído aqui nesse regulamento fosse importante. E se o senhor puder e tiver interesse de fazer algum comentário com relação a isso, professor, eu acho que seria de grande valia. Obrigado, presidente. Bom, as duas propostas são pertinentes, cabíveis e poderiam figurar como emendas a ser apreciada pelos senhores vereadores e, posteriormente, pelo senhor prefeito. Eu queria até me deter particularmente na primeira. Eu acho que cabe uma crítica a uma lacuna que eu acho que tem no plano em relação à questão das tecnologias de informação, da transmissão de dados, do ponto de vista de uma política pública. Esse assunto tem evoluído muito rapidamente. Me permita fazer uma comparação. Certamente, há 150, 200 anos atrás, o abastecimento de água e o destino dos dejetos, lá quando a nossa cidade aqui foi fundada, era um problema privado, particular. Cada pessoa se virar, vai fazer um poço e tal. Hoje é uma política pública, é uma responsabilidade do Estado, o abastecimento, que é a política de saneamento básico, atribuição do poder público. E eu poderia dar exemplo de outros serviços. E hoje não há dúvida de que aquilo que era uma opção privada há 20, 30 anos atrás, o sujeito comprar um computador, o sujeito pagar uma internet, passa a ser uma responsabilidade pública, porque o acesso a esse tipo de informação compõe, com certeza, um elemento fundamental hoje da cidadania. Então, para dar apenas alguns exemplos, algumas obrigações públicas só podem ser executadas, como pagamento de imposto de renda, concursos públicos, inscrições nos vestibulares, tudo isso se faz por via eletrônica. Uma pessoa que não tem acesso à formação nesta área, ele tem uma grave privação, ele vai precisar de é como um analfabeto há anos atrás, porque ele vai ter que se valer de um terceiro. Então, e essa responsabilidade pública, ela pode atingir a curtíssimo prazo um caráter de universalidade. Que culpa tem hoje um estudante que mora na nossa zona rural de viver numa área desprovida de internet? A professora passa um trabalho, todo mundo chega em casa, abre lá o Google
E sim, esse que pegou o ônibus. Então, só apenas para dar um exemplo. Qual responsabilidade pública, né, que nós teríamos sobre isso, pública e privada? Porque o plano diretor não trata, eu já falei isso numa sessão anterior, ele não trata só da prefeitura, ele trata da política para o município. Qual responsabilidade pública e privada? Então, direito à informação e outras salvaguardas, mas, sobretudo, direito a poder usufruir desse serviço. A gente caminha de uma forma ainda tímida, mas já tem aí o Wi-Fi nas praças, mas o quanto disso não vai ser necessário no futuro? Eu não estou falando nem de gratuidade, se paga ou não paga, disponibilização desses recursos. Né? Para dar então, eu acho que poderia ter uma menção, talvez até mais aprofundada, o nosso secretário Fábio poderia se manifestar, eventualmente até o prefeito apresentar uma mensagem, tratando desse assunto que tem evoluído muito rapidamente no nosso país, né? E outras coisas. E o mesmo vale para as coisas que evoluíram das relações institucionais, que foi bem mencionado aqui, que talvez merecesse, com esse prazo passado, alguma consideração especial. Obrigado. Eu queria só completar, concordando com o secretário Caldas, de que também considero pertinente um destaque, uma inclusão dentro do plano de questão relacionada à tecnologia da informação, enfim, e também a importância do tema. Eu queria só destacar, uma vez, como disse também o professor, de que o plano é o norte para todas as políticas que se tem, especialmente fazendárias, de PPA, LDO e LOA, que os senhores perceberão na proposição orçamentária que eu apresentarei na casa no mês de setembro, de uma das questões mais importantes que a gente tem colocado sob o âmbito da Secretaria de Governo é essa nova vertente de substituição dos sistemas da Prefeitura, já pensando num horizonte de disponibilidade e disponibilização maior de informações para a cidade, para os vereadores e para os próprios servidores. Então, vocês verão o destaque que o orçamento trará, porque isso requer uma modificação não só interna, como também toda a forma da Prefeitura se comunicar, quer seja via internet, independente de ser gratuito ou não, e os sistemas que são utilizados. Então, eu queria só fazer esse destaque, porque independente de haver essa menção explícita no plano, no orçamento que será apresentado 17, vocês já terão essa questão bem enumerada. Obrigado, Fábio, professor Caldas. Fico feliz, né, que a sugestão teve essa acolhida por parte do Executivo. Eu acho que são, de fato, dois temas importantíssimos que não podem ficar fora de uma lei tão importante como o Plano Diretor. Quero constar nesse momento, o público presente pode fazer uso da palavra, só peço que você se identifique ao microfone e, se a plateia não se incomodar, como estamos em poucos hoje, eu não vou fazer a marcação de tempo das falas para que todo mundo possa falar à vontade, só vou pedir para que ninguém extrapole, para que a gente possa conduzir a audiência pública. Por favor, pode fazer uso da palavra. Boa noite, meu nome é Marta. Eu estou aqui representando a Associação dos Amigos do Vale do Aracatu, que trata bastante de meio ambiente, né? A gente sempre vem falar de meio ambiente. E hoje eu vim falar de um outro meio ambiente, do meio ambiente documental. A minha especialização é na área de arquivo, eu sou uma arquivista. E uma das preocupações que eu tenho com a cidade é o arquivo público municipal. Em 2015 eu vim aqui falar disso também, e não esqueci. Então, vamos continuar falando disso. Existe um artigo, né, que está lá por último, por isso que eu vim aqui resgatá-lo, 173, que fala sobre o Poder Executivo criará arquivo público municipal de acordo com a Lei 12.572, de 2011, e a outra Lei Federal 8.159, de 1991. Essa Lei 12.527... é a conhecida Lei de Acesso à Informação, que, de um jeito bem resumido, diz que as pessoas têm direito a ter acesso aos documentos públicos. E a outra lei federal é o que a gente chama de a Lei dos Arquivos. É a lei que explica o que é um arquivo municipal, o que é um arquivo estadual, o que é um arquivo federal, o que são arquivos públicos, o que são arquivos privados, e aí por aí afora. Bom, a minha questão não é uma sugestão, é só uma sensibilização, e eu quero também me disponibilizar com os vereadores e com o Poder Executivo
No que eu puder ajudar, a gente pode fazer outras conversas sobre isso, porque eu realmente tenho muito interesse e preocupação com esse assunto. Então, na verdade, é para esmiuçar o 173. E aí eu vou ficar uns 20 minutos, tá, Isaías? Tudo bem? A boa notícia é que o 173, ele diz da criação do Arquivo Público Municipal. A boa notícia é que o Arquivo Público Municipal já existe. Então, já temos aí uma boa notícia, né? Não acho que está errado aqui, eu acho só que a gente tem que interpretar isso, né? O Arquivo Público Municipal existe porque desde que exista um órgão público, o arquivo existe naturalmente. Eu estou falando aqui agora, nesse momento, eu estou criando um documento de arquivo público, de arquivo aqui da Câmara Municipal, né? Depois isso aqui vai ter uma ata, esse vídeo é um documento de arquivo. Então, os documentos de arquivo nascem naturalmente quando acontece alguma coisa, por exemplo, aqui na Câmara ou na Prefeitura. Eu vou ler aqui as minhas anotações. A minha proposta final, assim, o que eu acho que é o ideal, não seria, é o ideal, e isso é a médio e longo prazo, e tem muito a ver com o que vocês estavam falando agora, é implementar um sistema informatizado de gestão documental. E eu estou falando aqui agora de gestão documental na área do arquivo, não da informação, como vocês estavam falando, né? Isso também é conhecido como GED, Gerenciamento Eletrônico de Dados. Então, isso aqui eu acho que a gente pode pensar que isso é o nosso objetivo maior e vamos pensar em anos para chegar. Mas tudo bem, não tem problema. A gente começa. O que é necessário, né? Assim, eu vou falar bem resumidamente, porque eu realmente estou disposta a depois continuar essa conversa de uma maneira mais detalhada, quando for possível. Para a gente chegar nesse gerenciamento eletrônico de dados, a gente precisa arrumar a casa primeiro, né? Como é que você faz as coisas virarem eletrônicas? Como é que anda um sistema de gestão eletrônico bem? Quando você tem o físico muito bem organizado. O que significa ter o físico muito bem organizado? Significa a gente ter toda a documentação identificada, significa a gente ter muito claro qual é o organograma da prefeitura, qual é o fluxograma documental da prefeitura. Isso é uma coisa que dá trabalho. Isso não tem que ser feito, tá? Às vezes as pessoas falam, mas vamos ter que fazer um fluxograma? Não, o fluxograma nada mais é do que um espelho do que já existe. Então, o trabalho de fazer um fluxograma ou um organograma não é inventar nada novo. É só falar como funciona assim? Ah, muito bem, vamos colocar no papel. E isso ajuda a gente a entender qual é o caminho que os documentos fazem dentro da prefeitura. Então, eu só elenquei aqui algumas coisas, são alguns exemplos de caminhos, do que a gente tem que passar para chegar numa gestão, no gerenciamento eletrônico de dados para o arquivo municipal. Identificação de fluxograma e organograma, criar uma tabela de temporalidade. O que é uma tabela de temporalidade? É uma tabela que diz qual é o tempo de vida de cada documento. Tem documento que dura 1 ano, tem documento que dura 10, tem documento que tem que durar para sempre. É que nem na nossa casa. Conta de luz você guarda por 5 anos, outras por 15, e tem coisa que você joga fora em 6 meses, né? A sua certidão de nascimento a gente guarda para sempre. Então, desenvolver essa tabela de temporalidade. E essa tabela de temporalidade também traz uma coisa muito importante, que documentos que podem ser eliminados, o que resolve um dos grandes problemas dos arquivos públicos, que é espaço físico, e que documentos que têm que virar documento histórico, que está lá a história da cidade, a memória da cidade, ou ainda documentos que não podem ser eliminados nunca mesmo pelo valor probatório que eles têm. Então, essa tabela de temporalidade é essencial para a organização desses documentos. E, no fim, eu coloquei aqui, até porque o professor Caldas está aqui, da Cultura, identificar essa documentação histórica, né? É normal, é super comum as pessoas terem a ideia de que arquivo é coisa da cultura. Porque arquivo é coisa velha quando você guarda é porque tem alguma coisa de memória. Arquivo não é coisa da cultura, arquivo é coisa da gestão pública, no caso, né? Depois que a gente fez a gestão desse acervo documental, e de lá a gente decidiu que a gente não ia jogar fora XY documentos, porque eles têm um valor histórico, aí talvez a gente pode pegar esse acervo e encaminhá-lo para a cultura, né? Para a cultura fazer exposição, pôr em museu, enfim, podemos pensar várias coisas. Então, o que eu queria dizer é que eu tenho pesquisado isso já há algum tempo, arquivo municipal. É possível fazer, é possível começar do pequeno.
Ah, mas a gente não tem um edifício bom para o arquivo. Tudo bem, enquanto a gente não tiver, a gente vai fazendo outras coisas. A Câmara Municipal é um ótimo exemplo de organização de arquivo sem grandes infraestruturas, nem de sistema eletrônico. E aqui está pequenininho. Se for aqui, eu conversei já com o arquivista que trabalha aqui, todos os dados estão descritos em planilhas de Excel, o que possibilita você encontrar o documento, o que é importantíssimo. E o acesso é possível, portanto. Né? Se você quer um documento de 1932 e chegar aqui para o arquivista, ele vai encontrar. O objetivo maior do arquivo é esse. Você tem que encontrar o que você está procurando. O nosso arquivo municipal existe, como eu já disse. Você encontra as coisas graças ao Fernando, que trabalha lá há acho que mais de 20 anos, que faz um trabalho excelente. Existe um banco de dados, né, que já funciona. Então, assim, eu não quero de forma nenhuma dizer que o que existe não é suficiente, não está legal. Eu só acho que a gente pode começar a melhorar o que já existe, né? Eu não sei se o Fábio conhece, mas assim, existe um apoio do Arquivo do Estado de São Paulo para desenvolver os arquivos municipais. Esse apoio é gratuito, desde que o município se interesse e leve lá dados. Eu já fui no Arquivo do Estado saber sobre isso, por interesse meu de desenvolver alguma coisa aqui. Então, é possível começar do pequenininho. E o que é começar do pequenininho? Vamos começar lá onde está fazendo uma tabela de temporalidade, para ver o que pode eliminar para liberar espaço e para salvar os documentos históricos que estão lá esperando esse resgate, né? Então, assim, está tudo bem, não tem assim, eu não tenho nem críticas ao que já existe. É normal no nosso país, que é um país jovem, o arquivo ser uma coisa meio desprezada, porque ele é muito associado com coisa velha, né? E que quando der a gente vai lá dar uma arrumada, só que quando a gente vai dar uma arrumada tem 5 salas com documento até o teto. Então é normal isso, mas acho que também é normal a gente reconhecer, né, quais são as nossas necessidades e ir atrás disso. Então era basicamente isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Essa gestão, né, eletrônica vai garantir a transparência, a organização e o acesso aos documentos. Uma coisa muito importante é o arquivo aqui de Botucatu funciona e o Fernando está lá e ele sabe tudo onde está. A gestão municipal, e acho que vocês devem saber muito melhor do que eu, ela não pode depender de pessoas, né? Ela tem que andar sozinha. Então, se o Fernando for tirar férias, de repente a gente tenha mais dificuldade em encontrar o documento. Então, é importante ter pessoas lá capazes, mas é mais importante todo o acervo estar como se fosse assim autossuficiente, né? E eu brinco, às vezes eu falo que os documentos não se auto-arranjam à noite, quando a gente deixa eles lá, né? Tem que ter alguém cuidando disso. E normalmente, né, não é só uma pessoa, uma equipe, enfim. Mas funciona, como existe hoje, funciona. A gente só não pode deixar tudo sobre uma pessoa só, porque a gente está falando de uma outra questão, né? Está falando de uma documentação pública que pode ser interessante para a cidade toda. Eu acho que é isso. Só para acabar, acho que assim, existe esse... não é descaso é muito forte, mas existe esse esquecimento assim, em relação ao arquivo, que é normal, como eu já disse. E acho que a gente tem que atentar assim, para quando a gente vai fazer uma viagem, né, para Portugal, por exemplo, daí você vê uma carta lá de 1800, você fala, nossa, coisa legal. A gente também tem carta de 1890 aqui. A gente só precisa trazer ela para a luz. Aqui na Câmara tem documentos do começo do século XX. Então, está aqui, já existe. E eu estou disposta a reunir, conversar, trocar experiências e participar desse projeto, que me interessa muito. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Marta, pela contribuição. Só para fazer a defesa, né, aqui do meu pessoal, a Câmara, nessa questão, é evidente que a gente ainda não tem a estrutura necessária, mas aqui os nossos funcionários, eles têm, inclusive, se qualificado constantemente de como armazenar os documentos. Nós temos diversos documentos históricos aqui na Câmara Municipal, que como a gente ainda não tem um local adequado para armazenar, estão todos aqui constando do nosso arquivo. Existe todo um cuidado no manuseio, na forma de furar ele para ser arquivado. A gente não arquiva documento com clips, porque ele pode manchar o documento a longo prazo. Nós temos tentado aplicar a gestão eletrônica
dos documentos aqui. A Câmara recentemente apresentou um novo sistema de gerenciamento de informação para a sociedade, um sistema que a gente conseguiu de graça por conta da plataforma nacional, né? E a gente tem tentado aqui fazer a lição de casa, porque nós acreditamos da mesma forma que você, que se a nossa história não for preservada, o nosso futuro ele fica muito duvidoso, porque se a gente não sabe de onde veio, tão pouco consegue saber para onde vai. Então, a gente sabe que nós estamos longe do ideal aqui na Câmara, mas a gente tem insistido nessa questão do arquivo. Nós temos limitações físicas, inclusive. Esse prédio claramente não atende mais à necessidade da Câmara dos Vereadores de Botucatu, mas eu acho que o que você disse certamente encontra eco aqui na Câmara Municipal. Obrigado por dividir isso conosco. Não sei se o Poder Executivo quer fazer alguma consideração, por favor, fiquem à vontade. E também eu encontro lá na Prefeitura. Eu agradeço as colocações da Marta, já anotei inclusive a disposição em ajudar, e queria só te posicionar de que a estratégia em relação ao arquivo municipal, dividimos em duas e vou explicar. Em meados de junho, início de julho, esse projeto de organização do que você chamou da arrumação da casa, né, da parte da arrumação física do arquivo, ele foi iniciado com o suporte que você comentou, do Governo do Estado, através do arquivo estadual, e quem está capitaneando esse projeto pela Prefeitura é o Rogério Dálio, que é responsável pelo expediente municipal. A nossa ideia nesse projeto, que já se iniciou, ela tem 3 vertentes. A primeira se confunde com a pergunta do presidente Isaías Colino em relação à tecnologia, que é o que você comentou lá no final do GED. Então, todo o plano de modernização, substituição ou investimento da Prefeitura em relação a toda a parte de informação em arquivo, já está vislumbrando o resultado final, que de novo você mencionou do GED. Então essa seria a primeira vertente. Se você me perguntar em que pé que está essa primeira vertente, há mais ou menos 60 dias, como eu comentei, toda a análise dos sistemas da Prefeitura foram iniciados, inclusive trazendo empresas do mercado para apresentar o que existe de novo. Sem nenhum compromisso, porque sabemos dos processos licitatórios que têm que ser seguidos, mas a porta está aberta, ou as portas estão abertas para que as empresas apresentem as mais diversas soluções. E eu, em conjunto com o Gilberto Mariotto, que é o responsável pela controladoria, estamos visitando semanalmente essas empresas. Semana passada estive em São Paulo, quinta-feira estarei em Ribeirão Preto, para olhar o que o mercado tem de solução. Na previsão orçamentária, como eu comentei, daremos em 2018 o primeiro passo dessa reestruturação. Se você me perguntar qual, ainda não sei te responder, mas sabemos que requer um investimento para que essa base seja montada. Então, o bloco de tecnologia está assim. A parte do arquivo físico, como eu comentei, o Rogério já está iniciando todo o trabalho. O suporte do Governo do Estado é extraordinário, pelo pouco que a gente pôde aprender, e de fato gratuito. Até onde eles chegam, passando pelos passos que você bem colocou, passa pela temporalidade e passa pela parte de identificação. Nesse momento se pluga a plataforma, se ela existir, para que a gente evolua na parte de tecnologia. Então, de novo, o Rogério já está conduzindo. Ordem de grandeza, estamos ainda naquela fase inicial das formalidades, então provavelmente teremos que apresentar para a Câmara alguma proposta, enfim, algum material para que vocês acompanhem também, mas o suporte é todo do Governo do Estado. E por fim, a questão do local físico também não está descartada, mas provavelmente, se as mudanças físicas que a Prefeitura está prevendo acontecerem, provavelmente todo aquele prédio que hoje está a garagem municipal, ele vai ser desocupado porque tem a mudança, porque eu chamo do antigo prédio do DR. A nossa ideia no novo layout, e aí entrará a equipe do Sérgio Bach de projetos, é que aquele andar superior, onde hoje o arquivo ocupa parte dele, seja de fato montado ou estruturado para que se tenha fisicamente o arquivo bem adaptado. Então, dentro dessas 3 vertentes, é assim que a gente tem caminhado. Então, amanhã mesmo conversarei com o Rogério, até para usufruir um pouco da sua experiência, vou iniciar esse canal e, sem dúvida, tem boas notícias aí para acontecerem na Prefeitura. Obrigado, Fábio. Questão importante. Quero consultar os senhores vereadores, se algum dos senhores deseja fazer uso da palavra. O público presente, o Paulo está inscrito. Sim, porque a sessão está sendo transmitida, senão as pessoas de casa não conseguem acompanhar os debates aqui na Câmara. Eu peço que você se identifique, por gentileza. Boa noite, meu nome é Paulo. Não, pode deixar, Laudo.
Seguinte, eu sou professor de História, fui professor de História e hoje trabalho na Unesp. O que a Marta falou é muito pertinente, secretário, a questão do arquivo. Eu já labutei essa questão do arquivo desde os anos 2000, viu, Marta? Representei Botucatu no encontro estadual de arquivos públicos, porque houve uma tentativa aqui em Botucatu de se criar o arquivo, tá? Não deu certo por vários motivos, e ela bem frisou na prefeitura, o Fernando que toca muito bem isso daí. É muito importante essa questão do arquivo, não somente pela questão da história. Eu gostaria muito que, vou cometer um sacrilégio, desassociasse o arquivo de história. Arquivo morto não existe, existe arquivo permanente. Aquele documento com valor histórico vai ocorrer naturalmente, tá? Não se pode já atrelar um arquivo à história, isso vem naturalmente. Eu só queria perguntar ao secretário se ele já conhece a experiência da Faculdade de Medicina quanto à questão da gestão documental e quanto ao arquivo, que o Caldas já foi até na inauguração do Centro de Memória, que é equivocadamente chamado de Centro de Memória, que na verdade não é um centro de memória, é uma gestão documental que ocorre na universidade. E a Faculdade de Medicina já deu um passo muito importante, porque tem a questão física, já com os documentos já muito bem acomodados, e um sistema já criado institucionalmente lá na universidade. Não falo em nome da faculdade, não estou aqui autorizado para tanto, mas se você quiser, ou se o senhor quiser, e as demais autoridades quiserem conhecer, eu conversar com o o Carlos Winkler, para tomarem ciência, viu, Marta? Posso falar? Tá, só para concluir, para conhecerem esse sistema também da universidade. E como a universidade foi comentada na sexta-feira, a universidade é um universo à parte, trazer a universidade para cá. Uma partezinha, Paulo, bem rápido, Marta. Você falou muito aqui em espaço, não tem espaço. Eu quero só reforçar que na faculdade a criação do arquivo significou uma economia de espaço estupenda. Ele ocupava uma área que o Carreira deve ter frequentado lá nos anos 60, quando era um jovem funcionário lá da Unesp, que era, não é isso, Carreira? Aquele último pavimento do hospital ocupava uma área imensa. Entendi o convite seu, nós fomos juntos lá. Fomos juntos. Todo esse material ocupava uma área imensa e ficou reduzido ali. Ninguém acredita que coube naquele espaço. Só para reforçar que a gestão documental ela não é dispendiosa, ela é econômica. Eu fico feliz dos encontros inesperados. Eu trabalho no Centro de Memória da Faculdade de Medicina. E realmente o arquivo lá é a única faculdade da Unesp que tem gestão eletrônica de acervo. O prédio do arquivo da faculdade foi criado, acho que foi inaugurado em 2011, né? Tudo com estantes deslizantes. Se eu não estiver presente no projeto, não coloquem as estantes deslizantes no andar de cima, coloquem no andar de baixo do prédio. E realmente eu acho que a Faculdade de Medicina é um exemplo, o arquivo da Faculdade de Medicina é um exemplo a ser conhecido. E o Centro de Memória, não vou entrar aqui na questão realmente da nomenclatura, vamos passar essa, mas o Centro de Memória é um lugar onde só estão os documentos permanentes e históricos, e também eu os convido para conhecer o Centro de Memória, que faz parte da Faculdade de Medicina, mas é um centro de memória que também tem a maior parte da documentação do Centro de Memória e acho que alguns aqui vão se lembrar, da famosa FCMBB, que foi criada em 1963 e durou até 1977. Então é isso, fica aí o convite e muito prazer. Obrigada. Presidente, só para registrar, o Poder Legislativo sempre se preocupou com o arquivo histórico do município de Botucatu. Haja visto que em 97, 98, na qual recaiu a responsabilidade do seu presidente, os vereadores me autorizaram a fazer um arquivo da microfilmagem, que era a melhor da oportunidade. E outros presidentes vieram aprimorando isso aí, e realmente nós temos um belo acervo histórico aqui na Câmara.
Tá, só para registrar. Obrigado, vereador Carreira. Quero consultar os senhores vereadores. Eu queria só, por favor, pequeno comentário, agradeço a colocação, Paulo. O que estamos fazendo agora, como eu comentei na pergunta e na colocação da Marta, é de que agora existe, até por determinação do governo, um certo protocolo agora de organização dessas questões. Por óbvio que a visita não está descartada e as ajudas já estão aceitas, mas agora a gente já entrou nessa rota de organização através desse suporte que é dado pelo governo. quero consultar o público presente, se alguém deseja fazer uso da palavra. Senhores vereadores. Por favor, Sargento Laudo. Senhores, boa noite, senhor presidente, professor Caldas, secretário Fábio, na mesa hoje vereador Carreira, vereador Trigo, os vereadores presentes, dona Jamila, Zé Fernandes, Rosielo, depois de trabalhar o dia todo aqui na Câmara Municipal, os vereadores estão aqui ainda para continuar a jornada à noite adentro, né, senhores? Olha, o que eu tenho para fazer um comentário, hoje eu não trouxe a receita pronta, eu vou fazer até uma pergunta, os senhores me perdoem que não é momento de pergunta, mas como a gente está tranquilo hoje, o debate, aqui no artigo 170, inciso 5º, onde diz aperfeiçoar a legislação tributária, eu gostaria de debater com os senhores. Botucatu ainda não tem um imposto que é chamado Ruro Urbano, e tem previsão, acho que na zona 2 lá, que vai ter uma área urbana com lotes maiores. Se não é o momento de incluir aqui já, para futuro, criar esse imposto. Por quê? Porque essas áreas, normalmente, elas não são asfaltadas, elas não recebem todo o empreendimento que o município oferece para os bairros, vamos falar os bairros normais aqui dentro da cidade. Então, ter um imposto intermediário para esses locais, inclusive é uma matéria que eu estou desenvolvendo aí, um estudo, se não puder incluir aqui, depois eu vou ver isso aí através de um projeto de lei futuro, para a gente discutir. Fica aí a pergunta para a gente ver esse assunto aí, então. Isso. Agradeço a pergunta, vereador Sargento Laudo. Eu queria só fazer um reparo para quem está acompanhando, exato. É o artigo 171 e não 170, sem problema nenhum. Fica o registro, vale o registro, agradeço a questão. Temos uma frente, o senhor tem acompanhado, inclusive, provavelmente ainda nessa semana, início da próxima semana, sentaremos para discutir. Essa revisão tributária já aconteceu e está em curso também. Iniciamos há mais ou menos no final do primeiro quadrimestre, e uma das questões que temos olhado, vereador, como o senhor sabe, houve uma mudança na legislação por conta de uma determinação do Supremo em relação à taxa, que inclui um dos tributos municipais, que é do IPTU, e todo o trabalho já prevendo essa questão se iniciou aí. É um trabalho bastante amplo, como o senhor tem acompanhado e tem sido nosso parceiro de discussão sobre esse tema. E mais uma vez, colocarei na pauta essa questão da sugestão do senhor e fará parte do projeto que estamos avaliando. Não consigo antecipar, como disse também para as questões do arquivo, uma temporalidade de quando um projeto como esse é concluído, talvez no arquivo seja até mais fácil de identificar, mas sem dúvida cabe a ressalva, cabe o apontamento e fará parte das análises que estamos conduzindo. Obrigado pela manifestação. Consulto novamente o público presente. Por favor, professor. Ainda assim, a necessidade de identificação no microfone, por gentileza. Boa noite, meu nome é Luiz Carlos de Arola, eu sou professor aposentado da Faculdade de Medicina. Eu achei que eu tinha desligado o telefone, acho que é o meu que está tocando lá. Eu fiquei pensando aqui, numa questão para colocar aqui nesse pedaço, que eu não entendo muito desses temas aqui de administração, mas que eu considero bem importante, e daí eu vou comentar aqui, né? Uma preocupação que eu sempre tenho é em relação à transparência para a população, né, sobre as informações de orçamento, de informações
gestão financeira e tal. Aí eu fiquei pensando aqui no artigo 171, no inciso 4, quando fala aqui de estabelecer critérios e disponibilizar informações sobre a formulação e execução orçamentária. Fiquei pensando, falei, puxa, eu podia pensar em alguma coisa de mais detalhe para colocar aqui, né? Mas aí eu vi aqui no artigo 12, que fala do escritório de projetos e planejamento estratégico. No artigo 12, no inciso 4, fala, né? Disponibilizar em meio digital, de forma clara à população, os materiais e informações necessários para o monitoramento e avaliação do plano diretor. Então, eu acho que já está colocado aqui essa coisa que eu estava pensando, né? Eu só fiquei pensando assim que talvez haja necessidade de ter uma preocupação sempre presente, assim, de... Eu vi, por exemplo, há pouco tempo atrás, teve uma audiência pública sobre as diretrizes orçamentárias, né? Quando eu vi, eu fiquei interessado de ver, mas aí ela foi 9 horas da manhã, né, aqui na Câmara. Eu falei, puxa, se fosse à noite ou no fim de semana, seria mais bacana, né? Então, essa era um pouco a ideia que estava na minha cabeça, mas eu acho que a preocupação com isso já está colocada aqui no plano. Eu só estou vendo que está tranquilo aqui, eu resolvi fazer esse comentário. E em relação ao... Também é uma coisa bem de detalhe aqui, mas... No artigo 172, no inciso 1, ele fala aperfeiçoar as práticas de recursos humanos, né? Eu achei que a frase ficou meio confusa, assim, eu fiquei pensando talvez se não ficaria melhor aperfeiçoar as práticas de gestão de recursos humanos, né? Porque práticas de recursos humanos ficou meio esquisito, assim, eu achei. Então, era isso que eu queria dizer, agradeço muito. Obrigado, professor. Só um instantinho, Fábio. Só queria falar com relação ao horário da audiência, que eu acho que é uma situação importante. Nessa legislatura, nós ainda não tentamos, mas na legislatura passada, o presidente Curumim estabeleceu, inclusive, que as audiências públicas, nenhuma delas aconteceria em horário comercial. Mesmo aquelas que a prefeitura promove, que algumas delas, como essa da LDO, não essa última que aconteceu, mas a penúltima, a Câmara, ela cede seu espaço, mas é uma audiência pública do Poder Executivo. Nessa gestão, o Poder Executivo também tem feito audiências públicas no Cininelli e no Auditório Ciro Pires, né, na Prefeitura. Mas o que aconteceu na prática na Câmara é que todos os horários que a gente tentou, LDO e PPA, o público, infelizmente, era sempre diminuto. E aí a gente fez a seguinte análise: para abrir a Câmara num momento como esse, por exemplo, eu tenho que não só readequar a questão funcional, mas eu tenho que fazer banco de horas com os servidores, eu tenho que ver quem tem disponibilidade, e a gente acabou, na medida, entendendo que nem toda audiência pública vai acontecer fora do horário, porque o público, de fato, não se interessa. Mas eu coloco a Câmara à disposição para que a gente possa fazer mais uma nova tentativa. Acho que não tem problema nenhum. Tomara que dê certo, porque o que a gente quer é ver toda vez essas galerias lotadas para, como disse o Trigo aqui no início da audiência, a gente quer ouvir as pessoas. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui há mais de uma semana, todas as noites, promovendo audiências públicas. Com relação à emenda sugerida pelo senhor, eu também acho que fica melhor a redação. Se os senhores vereadores concordarem, acho que a gente pode até ver de maneira unânime, pedir para a secretaria para fazer uma emenda em nome dos vereadores presentes aqui, incluindo no inciso 1º do artigo 172, aperfeiçoar as práticas de gestão de recursos humanos. E acho que na justificativa seria importante a gente citar o autor da ideia, né, o professor Giarola, que contribui e muito com o debate na noite de hoje. Desculpa, Fábio, a palavra é sua. Agradeço os comentários do professor. Sobre a primeira parte da colocação do senhor em relação ao artigo 171, especialmente sobre as peças orçamentárias, sem prejuízo do que eu comentei, da evolução necessária dos sistemas da Prefeitura, hoje já existe um rito e alguns procedimentos que são adotados para dar essa publicidade sobre as peças orçamentárias. Então, se olharmos só para esse ano de 2017... Nós já promovemos 2 audiências públicas que são feitas aqui na Câmara para fechamentos de quadrimestres, elas se repetem agora em setembro, E em relação ao PPA e à LDO, já aconteceu uma audiência pública no Ciro Pires, como o presidente Isaías Colino comentou, já aconteceu uma audiência pública aqui na Câmara também e o projeto está em tramitação.
Independente disso, sempre que uma audiência pública é disponibilizada ou agendada, as informações e os arquivos são disponibilizados também no site da Prefeitura, e sei que a Câmara fez a mesma coisa em relação à LDO e PPA no site da Câmara. Então, essa publicidade, tanto em relação ao artigo 12 quanto ao 171, ele já vem acontecendo. Obrigado, Fábio. Eu já lhe dou a palavra. Por favor, Silmara. Não, só queria contribuir. No tocante ao que vocês falaram, que o professor Giarola falou, eu acho assim que tanto Câmara quanto Prefeitura não pode fugir dessa caminhada, porque, inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela teve uma alteração recente pela Lei Complementar da União, Lei Complementar 156. Ela é de 28 de dezembro do ano passado. Ela fez uma importante alteração no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ela instituiu lá? Que todos os entes da federação, ou seja, isso vale para União, Estado e municípios. Então, dentro do nosso ente município, todos os órgãos, ou seja, a Câmara, a Prefeitura, os fundos, autarquias, eles devem trabalhar com um sistema único de gestão na área de execução orçamentária e financeira, e inclusive cita que esse sistema deve ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo. Por quê? Qual é essa preocupação? Justamente de você unificar a forma de dar a transparência pública da gestão, né, com o mesmo critério. Então, se o cidadão se recorre ao Executivo em busca de uma informação, ou ao Legislativo, ou uma fundação, uma autarquia, ele tem a mesma tratativa, o mesmo procedimento. E isso é lei maior, então não tem como o município fugir disso. E é importante que as coisas estão canalizando, né, no mesmo trajeto, e eu acredito que, em curto espaço de tempo, nós, enquanto gestão administrativa aqui da Câmara e da Prefeitura, temos que nos preocupar em aperfeiçoar isso. Obrigado pela contribuição, Silmara. A Silmara, que brilhantemente administra, é a diretora administrativa aqui da Câmara Municipal, auxilia e muito os vereadores no seu dia a dia. Por favor, o senhor tem a palavra. Boa noite, meu nome é Lincoln, fui funcionário público aqui já da Prefeitura Municipal, e um assunto que acho que é bem pertinente, que me chamou bem a atenção, é sobre o artigo 172, gestão de recursos humanos. É uma pergunta, é mais uma pergunta, não é momento de pergunta, mas é mais uma pergunta para o Executivo aí. Me chamou a atenção assim: preservação e manutenção da saúde do servidor público e melhoria de qualidade da vida no trabalho. Se existem as ferramentas, e se existir, quais são elas? Acho que é uma coisa bem pertinente para o servidor estar orientado se já existe e quais são elas. Muito obrigado. Agradeço a questão, Lincoln. O que eu posso te dizer de maneira bastante objetiva, além das questões, vamos dizer, convencionais, ligadas à Secretaria da Saúde, ligadas à Secretaria da Assistência Social, existe também, vinculado à Secretaria sob a minha responsabilidade, uma área de Engenharia e Segurança do Trabalho, que hoje tem um engenheiro responsável, que é o senhor Amauri, de longa data da Prefeitura. E uma das coisas que esse departamento, ou que esse instituto tem procurado fazer, é revisitar procedimentos, locais de trabalho, ergonomia. Então, todo trabalho que rege, ou que pode, vamos dizer, antecipar um problema físico, mental, psiquiátrico, enfim, no sentido dos servidores, tem sido feito. Uma questão que tem ajudado muito nesse trabalho é a aproximação que se teve junto ao sindicato dos servidores da Prefeitura. Uma conversa que se iniciou na discussão do dissídio, que tem mais ou menos uns 90, 120 dias. Então, inclusive nessas questões relacionadas à higiene, segurança, medicina do trabalho, essa aproximação também tem ajudado muito na antecipação ou tentando prever situações onde a gente consiga modificar alguma questão ambiental, alguma questão até processual de dia a dia, para contribuir com essa questão. No mais, são os programas que se tem hoje, do médico do trabalho, da Secretaria de Saúde, por aí vai.
Eu agradeço a contribuição de ambos. Questiono os senhores vereadores se algum dos senhores deseja fazer uso da palavra. Questiono, então, o público presente. Vou fazer o último questionamento só para ser protocolar, tá bom? Porque a partir do momento que acabam os questionamentos, eu vou proceder ao encerramento da audiência. Então, eu consulto os vereadores mais uma vez. Vereadora Rosiela. Para que o público se expresse, que seja o protagonista da audiência, deixei para falar por último. E o que eu fui anotando, praticamente todos falaram. O Giarola, ele observou o artigo 4º, o inciso 4º do parágrafo 171, que eu queria até uma explicação, né, quando diz estabelecer critérios e disponibilizar informações sobre a formulação e execução orçamentária. E aí eu tinha colocado aqui a lei da transparência, a Silmara acabou dando uma complementação maior, existe a lei de acesso à informação, a gente observou, inclusive, os apontamentos do Tribunal de Contas do exercício de 2015, a questão da não publicidade de algumas ações da administração, principalmente os recursos de pequena monta, de pequena, que tem dispensa de licitação, que não está dando não deu a publicidade adequada. E aí ele remeteu lá ao artigo 4º, o inciso 4º do artigo 12, colocar em meio digital, de forma clara, a população, os materiais, informações necessárias para o monitoramento e avaliação do plano diretor. Aqui está de uma maneira geral, né, o plano como um todo, mas talvez seria interessante, no artigo 171, deixar um pouco mais claro esse artigo da questão da lei da transparência e da forma em que o orçamento possa ser compreendido pela população, uma vez que se dá a publicidade, né? Então, talvez melhorar um pouco essa redação, principalmente para que a população compreenda como que se dá o orçamento, né? Que é algo muito importante para o acompanhamento. Em relação daí à colocação dele de se fazer audiências públicas em horários em que a população possa participar, houve uma tentativa, e digo que eu me recordo só de uma tentativa, né? Então, o ex-presidente Curumim, na época, por uma pressão da rede social, né, questionando, aí fez uma audiência pública, mas foi só uma, não deu público, não fez mais. Eu acho isso muito pouco. Mas agora, com a TV Câmara implantada, senhor presidente, independente de ter público aqui na Câmara Municipal, a população acompanha pela casa, assistindo a TV Câmara, e também, como é transmitido pelo Facebook, as pessoas podem interagir em tempo real através do Facebook. Então, a ferramenta hoje digital instalada na Câmara, que custou os recursos dos impostos pela população, independe dela estar aqui sentada assistindo. Da sua casa, ela pode acompanhar no período da noite, em que ela já voltou do trabalho, pode acompanhar e participar ao mesmo tempo. Então, é bem-vinda a colocação e a gente repensar nesse modelo e propiciar a participação à noite, independente do público sentado aqui, e sim sentado no sofá da sua casa, interagindo através da TV Câmara e das redes sociais que o nosso sistema hoje possibilita. Em relação às falas da Marta e do Fernando, e a Marta colocou bastante itens muito importantes em relação ao arquivo do público municipal e centro de memória. Gostei bastante. Arquivo morto não, arquivo permanente sim. E aí o secretário disse, em relação a algumas mudanças que está sendo feito com o suporte do governo do Estado. Que suporte é esse? Porque, coincidentemente, eu recebi algumas informações de servidor público de que houve uma determinação, eu ainda não investiguei isso, embora eu vou investigar, de que houve uma ordem do Poder Público Executivo, não sei que secretário, não sei quem que determinou isso, de alguns arquivos antigos que seria
de memória das nossas plantas de quadras dos setores do município de Botucatu, antigos, de como eram as plantas da nossa cidade no passado, entenderam como não tem valia. E isso é um material histórico importante para lembrar a nossa cidade, as plantas históricas dos nossos quarteirões, dos setores do município de Botucatu. E que muitos arquivos desses foram incinerados, foram queimados. Se isso aconteceu, no meu ponto de vista, início é um crime. Eu ainda não investiguei, eu estou buscando mais dados, mais informações sobre isso. E eu vou querer saber onde que está essas situações que foram colocadas, se realmente foram queimadas. E aí, por isso que eu perguntei, esse suporte do governo do estado, com que critérios? Quais são os critérios? Isso queima, isso não queima? E aí, levando em consideração o que a Marta falou, tem que ter alguns critérios do tempo de vida de documento e separar o que é história, rico do nosso município, e o que não tem serventia. Então, isso que ela colocou é muito pertinente, e também já adiantando essa denúncia que eu recebi de servidor, e que inclusive teve documentos que eram para queimar, foram retirados porque o próprio servidor ficou com dó de queimar a história de nosso município. Sobre a questão da denúncia, enfim, desconheço qualquer tipo de orientação nesse sentido e estou absolutamente à disposição. De fato, não ouvi falar e realmente, no que tange a minha secretaria, nunca houve e nunca haverá nenhum tipo de determinação como essa. Em que gestão, viu, Perfeito, secretário? Por isso que eu não estou acusando. É uma denúncia, eu nem fui investigar ainda, embora eu vou. Perfeito. Essa assessoria do governo do estado que eu comentei, a Marta também comentou, ela está vinculada ao arquivo estadual. Existe agora um grupo de trabalho que é oferecido graciosamente às prefeituras para que toda essa organização, desde essa identificação do material até onde ele tem que ser disposto física e eletronicamente, é feito por esse órgão. A Marta comentou, o Arquivo do Estado, é assim que eu também conheço. Então, assim, o que se faz e de novo, na prefeitura, quem foi elencado para cuidar desse projeto é o Rogério Dali, do expediente, a senhora deve conhecer. Eles dão um passo a passo, imaginando que tudo seja um caos, independente de em que condição o arquivo municipal se encontre. Eles te dão um passo a passo, do início do trabalho até a disponibilização das informações no GED, como a Marta comentou. Então, o passo que nós estamos agora é a montagem desse protocolo com o governo do estado, para que eles comecem a iniciar os trabalhos. A Silmara trouxe aqui o material. É exatamente isso. Depois eu deixo para a senhora. É com base nesse material aqui, com base nessa organização, que é feito todo esse trabalho. Então, não tem custo nenhum para o município, não tem nenhuma medida que seja feita ou que seja tomada a revelia de prefeitura, de câmara, do próprio governo do estado. Então, realmente, eu diria assim, é um projeto absolutamente sensacional, gratuito e que vai nos ajudar nessa organização. Eu, particularmente, não vejo um ponto negativo nisso. Eu agradeço as contribuições. Por favor, Marta. Só para acrescentar essa informação, que eu acho que é importante, é que é interesse do Arquivo do Estado, vereadora Rose, que os arquivos municipais do Estado de São Paulo estejam organizados. Porque o Arquivo do Estado de São Paulo não é o arquivo da cidade de São Paulo, só trata das cidades do Estado. Então, eles dão esse fomento, porque o interesse deles que todos os municípios do Estado de São Paulo tenham os arquivos organizados para que todo o arquivo do Estado seja organizado. E nenhum desses documentos que a gente comentou, tabela de temporalidade, que vai definir o que descarta ou não vem de cima, do tipo, tem que descartar isso. Eles vão analisar cada situação. Normalmente se faz uma comissão, depois que você tem essa tabela de temporalidade, faz uma comissão para avaliar todos os documentos que vão ser eliminados. É uma coisa que acontece muito às claras e muito passo a passo, e dá para a gente acompanhar e ver o que acontece. E normalmente não vem de lá, eles dão a estrutura para esse sistema ser construído aqui no município, até onde eu sei. Tá bom? Alô? Complementando a Marta, nós estivemos lá no Arquivo do Estado
por várias oportunidades, né, eu e os funcionários aqui da Câmara, e esse apoio que eles dão, essa questão da tabela de temporalidade, ela é tão trabalhoso para você construir e que a Câmara Municipal de Barueri é o modelo. Então, assim, cada órgão tem um tipo, uma espécie de documentos, né? Então, às vezes, aqui tramitam determinado documento que na prefeitura não tramita e vice-versa. Então, eles trabalharam com a Câmara de Barueri, conheceram todos os documentos possíveis que são gerados dentro da Câmara, né, de uma Câmara Municipal, né, e criaram uma tabela de temporalidade específica para a Câmara. E Barueri foi o piloto, né, que fez a parceria, inclusive, com o Arquivo do Estado, e, inclusive, tem um livro que eles nos forneceram com esse modelo. A gente já foi lá por 3 vezes, realmente esse apoio que eles dão é muito bom para os municípios. Eu quero consultar os senhores vereadores, se algum dos senhores deseja fazer uso da palavra. Vereador Carreira. Eu queria só registrar um amigo botucatuense, um engenheiro, companheiro da gente de lá, está lá em Capanema, no Paraná, e falou que está assistindo com muita satisfação a audiência pública nesse momento. Entendeu? Então, é o doutor Sérgio Barbim. Tá lá, olha, então, tem muita gente acompanhando para o diretor, e eu fico feliz por isso. Entendeu? E mais a TV Câmara ainda no município de Botucatu. Só para registro, pretendo. Obrigado, vereador Carreira. Público presente. Bom, então eu quero agradecer a presença de todos os senhores na noite de hoje. Eu ainda tenho perguntas, senhor presidente. Então, só se manifestar, vereadora, por favor. É que o senhor não perguntou de novo para os vereadores. Em relação ao arquivo, digo que é muito bom esse apoio, acho importante ter essa estrutura. Não é uma manifestação contra. Organizar o arquivo, acho maravilhoso. E o Fernando faz um grande trabalho lá no arquivo morto, que deve ser permanente, como o Paulo sugeriu. Tem meu total apoio. O meu questionamento, e a Marta esclareceu, que o governo ele dá a estrutura e tem que ter uma comissão. Então, essa comissão aí é um instrumento importante para analisar o que dispensa e o que arquiva, né? Então, ela colocou e fez os esclarecimentos, e, evidentemente, muito bom, tem meu apoio. Eu, nesse capítulo 2, nesse capítulo que fala do capítulo 1, que fala da administração e da fazenda, eu verifiquei que não tem nada a respeito do IPTU progressivo, comparando com o plano diretor de 2007. Está em outro título, em outro capítulo. Só que foi mudado a redação, me parece. Está no território. Porque conforme a área, conforme a zona urbana, a área tinha uma tabela de implantação. Isso parece que alterado. Se tem alguma justificativa, algum comentário dos senhores? Aplicar os instrumentos de parcelamento, utilização compulsória e IPTU progressivo no tempo, nos terrenos, lotes e imóveis vazios e subutilizados, principalmente na região central da cidade, de acordo com o Estatuto da Cidade. É o que consta na página 5, artigo 10, inciso 10. E no artigo 16... priorizar a ocupação dos imóveis vazios e subutilizados, estabelecendo prazo para a definição da função social da propriedade e, posteriormente, o IPTU progressivo no tempo, devendo as áreas prioritárias serem delimitadas. (67) Artigo 67...
Inciso 15, estabelecer percentual anual de recursos do Orçamento Geral do município para criar recurso de habitação de interesse social ligado ao Sistema Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, bem como o percentual dos recursos recebidos com a outorga onerosa do direito de construir, com o IPTU progressivo no tempo e outros recursos semelhantes, visando também o desenvolvimento de programas e projetos habitacionais contemplados pela lei de criação ou que vierem a ser instituídos. Artigo 80. Tem uma seção nos informes do parcelamento compulsório, IPTU progressivo no tempo e desapropriação por sanção. É um capítulo, uma seção inteira que não caberia aqui ler, mas que ocupa uma página e meia e tem aqui do artigo 80 ao artigo 86 o detalhamento do IPTU progressivo. Teve uma demanda, secretário, na disponibilização de 2015, que encaminhava para o site da prefeitura. E teve uma demanda, e as demandas foram colocadas para nós, né? E teve uma pessoa que colocou uma demanda lá, dizendo para manter o artigo que se referia ao plano de 2007. Em relação à metragem do parcelamento do solo para se implantar o IPTU progressivo, levando em consideração a macrozona e o tamanho e para o parcelamento, a metragem do parcelamento do solo. Tem alguma consideração do senhor em relação a isso, em relação ao novo que foi colocado? Bom, dado o tempo decorrido, eu não recordo disso, mas como nós vamos ter uma audiência dia 22, e nós vamos retornar exatamente a esse eixo, eu vou pedir à vereadora, se possível, se me encaminhar, ou através da casa, ou diretamente por e-mail, essa questão, e eu vou passar a dúvida à área competente para verificar e fazer essa Tá, e aproveitando ao ensejo, o senhor, como que fez a coordenação desse trabalho, as demandas que foram encaminhadas naquela oportunidade pelo site, e aí o senhor colocou todas o percentual, 2/3 que foram acatados, e o que não foi acatado, houve um feedback, um retorno para as pessoas, com as justificativas do porquê não foram acatadas? Só para saber. Na ocasião, sim, e todo esse material foi encaminhado, presidente, está disponibilizado para casa, é um material sim. eletrônico, mas as pessoas receberam uma boa parte desse material, 1/3. Alguns eram matérias específicas impróprias até da LDO, porque legítimas, mas impróprias. Outras eram matéria de LDO, outras eram matérias próprias da gestão diária das secretarias, então particularidades que foram encaminhadas aos secretários competentes para cada área. No caso, só se as pessoas que tiveram a negativa tiveram um retorno da justificativa do porquê não acatou as emendas. Tiveram pelo menos do encaminhamento que foi dado. Entendi. Foi encaminhada à Secretaria da Saúde, foi encaminhada à Secretaria de Planejamento. Ok, obrigada. Vereadora Rose, eu indago Vossa Excelência se Vossa Excelência concluiu, porque não vou rodar a palavra de novo se Vossa Excelência pretende fazer uso da palavra ainda. Então tá bom. Quero consultar o público presente, se alguém quer fazer alguma consideração final. Então, senhores, quero partir para o encerramento. Antes de o fazer, eu vou aqui fazer um convite. Prefeitura de Botucatu e as Forças de Segurança Pública de Botucatu têm a honra de convidar a todos para participar do evento Botucatu Cidade da Segurança, que acontecerá amanhã, dia 16 de agosto, às 19 horas, no Teatro Municipal Camilo Fernandes de Nucci, na Praça Coronel Moura, número 27, aqui ao centro. O comparecimento e a participação de todos é muito importante.
Quero dizer para os senhores que foi uma audiência muito produtiva, acho que é um tema importante, né? Uma pequena, mas seleta e importante plateia nos acompanhou aqui, além das inúmeras pessoas que nos acompanharam pela internet e também pela TV Câmara. Quero agradecer aqui a presença do professor Caldas, do Fábio, dos vereadores Carreira, Carlos Trigo, Jamila, Zé Fernandes, Sargento Laudo e Rosielo. Eu vou indagar os presentes, como fiz em todos os eixos, se os senhores entendem que há necessidade do agendamento de um novo encontro para a discussão desse tema. Essa decisão, eu acho que ela sempre precisa ser compartilhada para que dê legitimidade, para que, se a gente der a decisão de não fazer uma nova audiência, que essa decisão seja do público presente e não dos senhores vereadores. Então, quero consultar o público presente para que aqueles que entendem que a gente deve agendar um novo encontro, uma nova audiência pública para discutir esse tema, que levantem a mão, por gentileza. De maneira unânime, a plateia entende que não há necessidade de um agendamento de uma nova audiência pública. Então, as emendas sugeridas na noite de hoje, algumas já foram encaminhadas, outras os senhores vereadores ainda continuarão no debate e na discussão. Só quero lembrar a todos os presentes que não é porque não teremos outra audiência referente a esse tema, é que as discussões referentes ao plano diretor foram encerradas. Ao contrário, nós temos um e-mail, como bem observou o vereador Zé Fernandes, que é o planodiretor@câmara.catu.sp.gov.br, onde nós podemos receber novas sugestões de todos os senhores, e também os vereadores podem ser procurados de maneira individual ou coletiva para que a discussão possa ser ampliada. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente audiência pública e desejo que Deus acompanhe todos os presentes. Muito obrigado, uma boa noite. Assim liga.